Cara, o Flamengo, ele caiu de um lado da chave que eu acho mais difícil, né, do que o outro lado, mais competitivo. Porém, analisando o elenco que o Flamengo tem, né, as condições que o Flamengo tem, é perfeitamente possível o Flamengo estar na final no dia 4 de novembro do Maracanã. E aí seria algo épico, memorável, né? Pois é. Talvez seja, caso aconteça, um momento maior do que a vitória contra o River em 2019, porque o Flamengo pode se tornar, dentro do Maracanã, o maior campeão brasileiro da Libertadores da América. Pode ser tetra. Então, de um time que em 2019, um certo narrador disse, né? Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? O Flamengo pode sair daquele ponto de 2019 para o maior time brasileiro na Libertadores. Então, é algo que existe uma expectativa muito positiva e que pode acontecer, eu acho. Fala, nação rubro-negra, bom dia. Primeiramente, pedir um favor para vocês. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nos grupos, porque o YouTube realmente não está distribuindo para quase ninguém os nossos vídeos aqui da Flageral. E no vídeo de hoje a gente vai falar com vocês sobre o mercado da bola, vai atualizar várias situações. Situação do Pedro, do Scarpa, do De La Cruz, que o BRB está entrando na jogada para a gente poder pagar o valor à vista lá para o Boca Júnior, e aí a gente resolve com o BRB depois. A gente vai falar também sobre o Wendel, que era uma carta praticamente descartada, mas com o falecimento de um parente dele, as portas se abriram aqui no Brasil, porque ele está com vontade de voltar para ficar perto dos familiares. Falando sobre Claudinho, o GE atualizou a situação dele, e o Pedro surge numa lista ali meio obscura no Tottenham, ok? Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se você puder, deixe seu like, porque o like é de graça e o seu dedo não vai cair. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E sobre o mercado da bola, o Flamengo tem prazo aí apertado para poder inscrever os atletas, principalmente na Copa do Brasil. Mas eu vou atualizar a situação do Wendel, que esquentou nas últimas horas, do Claudinho, do De La Cruz, do Scarpa e também do Pedro, ok? Vamos começar falando sobre os prazos, porque o Flamengo tem somente até a terça-feira que vem para poder inscrever os jogadores na Copa do Brasil. Diferentemente do que surgiu algumas notícias, né, de que o Alan não poderia jogar a Copa do Brasil por causa do prazo de inscrição, mas isso aí cai por terra. Terça-feira que vem, que é o prazo limite para o Flamengo inscrever algum jogador. Por isso que o Flamengo está correndo no mercado da bola para tentar fechar alguma contratação antes da terça-feira, mas eu acho difícil o Flamengo conseguir alguma contratação nova e conseguir inscrever na Copa do Brasil. Já o prazo para a Libertadores da América é até o dia 29 de julho. Então ainda tem um prazo aí um pouquinho mais folgado do que o da Copa do Brasil. E lembrando para vocês que dia 2 de agosto fecha a janela. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a notícia que trouxe meu amigo Bruno Castanha, sobre o De La Cruz. Todo mundo sabe que o River Plate pediu em torno de 60 milhões de reais à vista. E isso para não negociar o jogador, né? Para botar ali, o Flamengo não vai pagar 60 milhões à vista. Sendo que o Flamengo tem uma carta na manga. Segundo Bruno Castanha, o Flamengo negocia com o Banco BRB o adiantamento de mais ou menos 60 milhões de reais para poder comprar o De La Cruz e fechar a boca dos argentinos. Uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque muita gente já dava a negociação do De La Cruz como uma negociação descartada. Sendo que o Flamengo pode sim conseguir esse adiantamento do BRB e depois se acerta com o BRB e consegue o dinheiro à vista para pagar para o River Plate. Aí o River Plate não teria mais o que falar, até porque o Flamengo já acertou salário e tempo de contrato com o De La Cruz, assim como fez com o Claudinho. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo negocia valores ali em relação ao Claudinho, mas o Zenit, que estava totalmente avesso ali, não queria negociar o Claudinho. Hoje em dia ele já enxerga de uma outra forma e aceita sim negociar, e principalmente o que o Flamengo quer é negociar o prazo de pagamento, porque o valor do Claudinho é um valor assim exorbitante, né? São em torno de 15 milhões oferecidos para o Zenit, além de gatilhos para poder subir esse valor. Então é um valor bem alto, chega ao que o Zenit quer mais ou menos. Então o Flamengo negocia essa parte de valores com o Zenit, que aceita sim, aprova sim a negociação com o Claudinho. Assim como do Wendel, né? O Wendel é um jogador que
estava ali escanteado em relação ao Flamengo querer esse jogador, pelo menos foi o que disse o Marcos Braz numa coletiva, há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi da apresentação do Luiz Araújo. Ele falou que não tinha nada em relação ao Wendel, sendo que um falecimento, infelizmente, né, na família do Wendel, a gente lamenta muito, mas essa situação deixou o Wendel com o coração partido e querendo vir morar no Brasil novamente. Ele ficou, segundo a matéria, muito abalado em relação a isso, né? O coluna do Fla, ele apurou essa situação e o jogador quer voltar para o Brasil, tanto que, segundo o Vene Casagrande, o empresário está indo até a Rússia, né? Deve ir até a Rússia negociar a saída do Wendel. O Wendel que o Zenit pede um valor bem alto, de 20 milhões de euros mais ou menos. Aí o empresário vai negociar e tentar a liberação, até porque o Wendel quer morar aqui no Rio de Janeiro, tem o sonho de vestir o manto sagrado, quase fechou o contrato há um tempo atrás, sendo que o Zenit ofereceu um caminhão de dinheiro para ele renovar. Ele acabou renovando e agora ele está nessa situação aí, nas mãos do Zenit da Rússia. Vamos ver se o empresário consegue desenrolar para ele chegar a tempo de poder ser inscrito na Libertadores da América. Sobre o Scarpa, o Globo atualizou a situação, né? O Flamengo fez uma proposta, conversou ali com a staff do atleta, com o atleta também. A staff gostou, aprovou a situação ali de valores, mas o atleta ainda quer permanecer na Europa, apesar do seu atual time não querer renovar com ele. Então a gente fica assim, somente mesmo sabendo dessa situação, porque eu acho também difícil, pela identificação que o Scarpa tem com o Fluminense e também com o Palmeiras, dele vir jogar no time rubro-negro. Falando sobre o Pedro, o Tottenham, né? Saiu a notícia que o Tottenham ele pretende contratar algum jogador para centroavante no lugar do Kane. Ele sabe que não vai conseguir um atleta nas características do Kane. Até o próprio técnico não gostaria mais de um jogador daquelas características. O Kane está de saída e aí surgiu o nome do Pedro, mas não é um nome assim que o Tottenham vai em cima, é prioridade para o Tottenham. É apenas um nome na lista desse clube inglês, ok? Então, a princípio, Pedro fica e tem essas atualizações nas negociações. Lembrando sempre que a janela fecha dia 2 de agosto. O mercado está fervendo, BRB está aí se movimentando para poder ajudar o Flamengo nessa negociação e a gente fica sempre torcendo por um desfecho positivo. Até porque o Flamengo, como é um time que sempre está disputando vários títulos, o Flamengo precisa de um elenco robusto. Em 2019, a gente tinha apenas um time de futebol. Eram pouquíssimos reservas que tinham qualidade do time que entra em campo em 2019. E nesse ano de 2023, a gente tem um time principal com uma qualidade absurda e hoje em dia um banco de reservas também com uma qualidade a nível de seleção. Todos os nossos reservas praticamente já tiveram passagens em suas respectivas seleções. E isso o Flamengo consegue ali bater de frente com em todos os campeonatos, melhor dizendo, né? Tem o Botafogo aí que está destoando no Campeonato Brasileiro, mas como o Flamengo tem elenco, ainda acredito nesse título. O Flamengo está bem na Libertadores e também está bem na Copa do Brasil. Boa sorte nessas negociações, Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, todo mundo que está envolvido nessa negociação. Boa sorte para vocês e que vocês tragam mais presentes para a torcida rubro-negra. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!